Olá pessoal, espero que todos estejam bem, sobrevividos até aqui, mas agora esse passo nós vamos falar sobre planejamento previdenciário e não tem como falar de aposentadoria se não falar de planejamento previdenciário, ok? Então vamos lá, planejamento previdenciário da vida toda para o resto da vida. Muitas das vezes a gente não planeja muitas das coisas. Por exemplo, a gente sabe, a gente não planeja muitas vezes o casamento, a gente não planeja a filha, a gente não planeja uma série de coisas, de situações. Mas não tem como a gente não pensar em não planejar a velhice, ou seja, a idade onde a gente sabe que a gente não estará ali produzido, não estará ativamente produzido e saber que nós vamos precisar, nós vamos depender, nós vamos necessitar de recursos financeiros, a gente vai precisar de dinheiro, não tem como, das coisas que a gente tem certeza na vida de que a gente vai morrer e da outra que nós vamos precisar de dinheiro para morrer muitas vezes, não tem como, até para morrer a gente precisa de dinheiro, e aí um planejamento previdenciário é essencial. Aí eu passo a necessidade de a gente agora, nesse momento, falar sobre planejamento previdenciário. E o que é planejamento previdenciário e para que serve? O planejamento previdenciário é um serviço de organização e de preparação pré-aposentadoria que visa garantir que o trabalhador se aposente de forma mais rápida e recebendo o melhor benefício possível. Então, até aqui nós aprendemos praticamente tudo sobre o que precisa, os documentos, quais os benefícios, as regras, as leis, as alterações, a reforma, os tipos de benefício, cálculo, valor, como, alíquota, enfim, praticamente tudo que é necessário, basicamente o que é preciso, mas de nada adianta a gente ter muitas das vezes aprendido, sabido tudo que é necessário, que é preciso e tal, mas da hora que for para ali pedir o benefício, muitas das vezes a gente sabe que a maioria quando é concedido errado por falta de preparo da documentação e muitas das vezes é aquela surpresa desagradável, de quando não é indeferido o benefício, é concedido de maneira com valor inferior, muitas vezes inferior daquilo que se imaginava. Daí a necessidade de se planejar, ok? Como o processo de aposentadoria exige o cumprimento de uma série de requisitos, é necessário estar atento em todos os detalhes. Você vê que a gente até chegar até aqui, quanto de coisa, de informação que nós abordamos, de tanto conteúdo, de tantos detalhes, mas que não para por aqui. Deve-se dedicar atenção à organização extra para viabilizar o recebimento do benefício de acordo com o que determina a lei previdenciária e com aquilo que for justo e de direito a você, trabalhador. Então, quer dizer, tem aquele que tem direito adquirido, a gente já falou, tem aquela lei que é mais favorável à lei anterior, tem a lei que é mais favorável ao que possa ser atual. Enfim, tem uma série de situações que é preciso se enquadrar a cada caso. Dessa forma, o planejamento permite que o trabalhador se prepare hoje para o futuro, contribuindo para receber a aposentadoria que melhor planejou. Então é possível a gente planejar a aposentadoria futura, falando de INSS, depois a gente vai entrar em previdência complementar. Muitas vezes as pessoas fazem confusão, mas eu já tenho previdência privada complementar, mas não tem nada a ver com a previdência geral do INSS, que essa sim é a principal, a outra é opcional, essa é a de origem, a fundamental. Isso quer dizer que não adianta contribuir durante uma vida inteira com um valor correspondente a um salário mínimo e depois esperar receber uma aposentadoria, por exemplo, de R$5.000. Ou ainda vice-versa, contribuir uma vida inteira com o teto máximo de forma desnecessária. Muitas vezes a pessoa desesperada quer contribuir pelo teto máximo, custando aí mais de R$1.000 por mês,
achando que o fato de ele ter ali contribuído, né, por vezes, as últimas contribuições, por exemplo, vai adiantar, mas muitas das vezes não adianta, né? E vice-versa, a pessoa ter já contribuído muito e achar que deve continuar contribuindo, e tem situações que é desnecessária. O outro exemplo é a falta de planejamento, envolve os trabalhadores que têm o direito à aposentadoria especial. A gente já falou da aposentadoria especial, um tipo de benefício complexo demais, e por vezes da pessoa não ali estar atenta aos detalhes, às necessidades, dos requisitos, né, dos formulários, dos requerimentos, do PPP, SB e tal, daquilo que tudo que a gente já falou, deixa dinheiro na mesa. Isso porque não adianta trabalhar em uma função que lhe garanta esse direito se você não tiver em mãos a documentação que o INSS exige para comprová-la. A gente já falou das necessidades desses documentos, certo? Você nem imagina, mas essas situações são muito comuns. É muito comum, muito. Vocês não fazem ideia de quantas aposentadorias, sabe, saem erradas, os valores, ou assim, despreparadas. A maioria da população, infelizmente, a população brasileira não tem a cultura de se preparar. Alguns trabalhadores não têm ideia do quanto é burocrático e complicado um pedido de aposentadoria que não vem acompanhado dos documentos exigidos e das informações que são necessárias para a concessão do benefício por parte do órgão responsável. Não é brincadeira, sabe? E assim, uma vez errado, e a pessoa não se atentar a esse detalhe, assim a pessoa vai estar recebendo errado para o resto da vida. E se tem prazo de lei para se fazer uma revisão, e se a pessoa não sabe que está errado, vai falar o que de revisão? A pessoa, mas eu acho que está errado, está errado, não sabe aonde. Então, o planejamento até inclusive serve para se dali se preparar para que na hora de se conceder esteja sendo concedido corretamente. Além disso, outra situação comum está relacionada aos trabalhadores que protocolam seus pedidos de aposentadoria. Eles acham que vão receber um determinado valor de contribuição e no fim acabam recebendo um valor infinitamente inferior. Já falou disso aqui já, simplesmente por não terem se planejado, né? E daí a pessoa lá abraça, desesperada, pronto, é isso que deu, que tem, que dá aí, recebe e não sabe que poderia ter recebido muita mesmo, muitas vezes muito maior o valor. Dessa maneira, a realização de um trabalho que antecede o pedido de aposentadoria, o chamado planejamento previdenciário, facilita todo o processo e ajuda o trabalhador a obter o melhor benefício dentro daquilo que se planeja. E, no entanto, você deve estar se perguntando, afinal, o que é na prática esse planejamento previdenciário, não é mesmo? Bem, o planejamento previdenciário nada mais é do que um aprofundado estudo preliminar que aponta quanto tempo tem uma pessoa contribuído ou quanto tempo ainda precisa contribuir para a Previdência Social, a fim de ter direito à sua aposentadoria. Né? Além disso, esse estudo faz diversas projeções futuras com estimativas matemáticas que permite visualizar os valores dessas contribuições com o objetivo de definir qual será o montante recebido a título de benefício. Ou seja, você consegue antever qual o valor compensa contribuir hoje para você ter lá na frente uma renda futura. É possível fazer isso sim. Ou seja, são diversos cálculos acompanhados de um estudo jurídico previdenciário baseado nos valores da contribuição e nas informações previdenciárias do trabalhador. Informações essas que são coletadas até o momento do estudo, que permitirá identificar quanto você receberá quando tiver direito de se aposentar. Vale ressaltar que esse cálculo é uma estimativa e em muitos casos é realizado com projeções ao longo do prazo, ou seja, para daqui 5, 10, 15, 20, até mais, 25 anos ou mais, tá? É possível sim fazer esses cálculos pensando mesmo lá no futuro. Por isso, não leva em consideração algumas informações como os reajustes de inflação e possíveis mudanças nas regras previdenciárias. Entretanto, utilizar-se desses índices atuais, já que é uma excelente fonte de informação,
para se aproximar do valor real que a pessoa poderá receber no futuro. E é bem real, chega-se muitas vezes próximo dos centavos, viu? Também permite o desenvolvimento de uma estratégia previdenciária ao longo do prazo. Quer dizer, do que? Daqui pode partir a pessoa pensar a fazer sim o planejamento previdenciário de uma previdência complementar, né? Junto do Banco do Brasil, enfim, seja lá onde que for, né? Uma poupança, uma renda de qualquer outra forma, mas sem antes saber do INSS não tem como se planejar, porque daqui a pessoa já começa a ver, meu custo de vida hoje é 10 mil, eu preciso de ter uma renda hoje pelo menos equivalente a 10 mil. Mas eu já sei que do INSS eu vou conseguir só 5 mil, que seja próximo lá do teto. Ok, desses 5 mil você vai fazer o quê? Você vai fazer a complementar. Dessa forma, o planejamento previdenciário permite que o trabalhador visualize como será o seu futuro em termos de aposentadoria e que ações podem ser tomadas hoje para atingir um determinado objetivo, mais uma vez eu digo, no futuro. Como, por exemplo, o recebimento de um benefício que alcance a quantia desejada pelo indivíduo. Dá para você programar quanto você quer receber da Previdência Geral do INSS. Além disso, o planejamento contribui para a organização de documentos e a busca de informações da pessoa, antecipando possíveis problemas, que é muito comum, e reduzindo o risco de negativa do INSS por ausência de documentos. E na próxima trilha vamos saber como funciona o sistema previdenciário brasileiro. Muita gente faz confusão com a previdência privada, como eu já falei. E daqui nós vamos brincar, depois nas próximas trilhas, sobre as contribuições de brasileiros feitas no exterior, de estrangeiros feitas com contribuição no Brasil, do sistema de acordos internacionais, acordos previdenciários internacionais, tá? Então é isso, vamos continuar aqui.